Olá, gente, né? Boa noite. É uma honra estar aqui na conferência Bots Brasil, né? Nessa quarta edição, totalmente online, que também é um desafio. E espero que vocês gostem do tema, para quem não conhece. Eu venho justamente trazer o tema sobre cascata de validação, o que uma cascata de validação ela pode fazer pelo seu bot. E, só um instantinho. Ops. Então, só para não me perder, né, eu vou me apresentar brevemente. Eu sou cientista da computação, faço pós-graduação em inteligência artificial e aprendizado de máquina, trabalho como analista de inteligência conversacional na TechBlip e também como estou aqui atuando na comunidade Bots Brasil, né, como Community Manager. E deixo aí meu LinkedIn, para quem tiver interesse, fique à vontade, pode adicionar tranquilamente. Bem, essa apresentação, essa conversa de hoje, ela vai ficar em torno de três perguntas simples, né? Justamente, o que é uma cascata de validação, por que utilizar uma e como utilizar. Pode ser que a própria nomenclatura seja uma nomenclatura diferente, mas para quem já trabalha na área já pode estar fazendo isso. Mas aí eu venho justamente abordar, né, dessa overview sobre cascata de validação. E começando ali pela primeira pergunta de definição de cascata, antes de chegarmos realmente nessa definição do que é uma cascata de validação, eu acho que é muito mais interessante a gente entender o significado dos termos isoladamente, porque a gente já constrói essa própria definição. Então, quando a gente pesquisa ali num dicionário, né, até o termo cascata, no sentido figurado, trata-se de uma série de acontecimentos sucessivos. E quando a gente olha para a palavra validação na informática, trata-se de exames que certificam a validade e correção dos dados. Então, tendo esses dois termos aí, né, isolados, se for realmente formar ali uma definição de cascata de validação, a gente chega que realmente trata-se de uma série de validações sucessivas, ou seja, são formas de validar as mensagens dos usuários, das pessoas usuárias, que é utilizada nessa estrutura mesmo hierárquica de cascata, né? Ou seja, após uma validação passa para outra validação e assim sucessivamente. Mas, Elaine, quais são essas validações que você está falando, né? E aí, eu vou dar mais uma pausa, assim, porque a gente não vai diretamente nesse assunto de validações. Eu vou para um outro conceito, que também é um conceito bastante familiar para quem já trabalha com interfaces conversacionais, que é o conceito de caminho feliz, que é o Happy Path. Né? E o que seria esse caminho feliz quando nós estamos ali pensando em fluxos conversacionais, em design e tudo mais? O caminho feliz nada mais é do que realmente a jornada ideal, é o comportamento que a gente espera que a pessoa usuária ela tenha ali utilizando o nosso bot, para qual o fluxo ele foi desenhado visando esse comportamento, essa jornada, né, ideal dessa pessoa. E a partir também do caminho feliz, que acaba impulsionando a pessoa a realizar ali o objetivo, né, para qual ela está justamente ali no chatbot, que pode ser, ela parou ali justamente para tirar uma dúvida, para fazer uma solicitação, para continuar uma outra transação e etc. Então, o caminho feliz é o que realmente vai levar a pessoa a realizar esse objetivo. Mas se a gente sabe que existem caminhos felizes, né? Mas também existe o oposto, porque nós estamos lidando com pessoas que estão utilizando serviços e nem sempre vai sair da forma como a gente espera que saia, né? Que seria essa jornada ideal que foi pensada em todos os, né, design conversacional, mas sempre vai ter alguma situação que vai fugir disso. E esse caminho oposto, que pode ser chamado de caminho feliz, comportamento inesperado, que na verdade é o termo que eu prefiro utilizar, são situações que são inevitáveis, sabe? Elas vão acontecer e são comportamentos que também já tem que estar previstos no próprio fluxo para quando eles acontecerem, a gente conseguir retornar ali aquela pessoa para voltar para a jornada ideal, sabe? Então, por mais que seja inesperado, aí também já sabe que tem que esperar por esses comportamentos.
Mas quando a gente começa a pensar nas formas que as pessoas podem sair desse caminho ideal, dessa jornada, a gente vai chegar em diversas possibilidades, né? Porque, enfim, podem surgir mil situações como a pessoa pode responder, como a pessoa pode acabar aí navegando pelo fluxo de forma que não seja a melhor. E nem sempre, né, a gente vai conseguir prever todas essas situações, porque podem ser muitas situações que podem sair ali desse caminho. E muitas delas, elas vão estar mais claras, ou vão ser notadas muito após o bot já estar em produção, porque por mais que tenham sido pensadas em vários caminhos ali podem acontecer, muitas delas nada melhor do que as próprias pessoas, usuários testando, utilizando no dia a dia, utilizando para aquele objetivo para qual o bot foi desenvolvido, para realmente mostrar o que pode melhorar, o que pode ser evoluído. E essas situações acontecem muito no momento de curadoria, que é justamente no momento de análise de conversas, no momento de análise de interações, acompanhamento de métricas. Então, é muito nesse momento de curadoria que a gente também descobre diversas outras situações. Lógico que quanto mais a gente conseguir pegar essas situações em rodas de teste, né, em sessões de teste, para que não aconteça, é muito melhor. Mas não tem como evitar, às vezes vão acontecer. Pelo menos eu ainda não tive contato com bot que tenha sido 100%, não tenha acontecido algum momento inesperado. E o nosso papel é justamente ali buscar formas que a gente pode, aprender do comportamento do usuário para melhorar ainda mais o nosso contato. E por mais que aconteçam esses comportamentos inesperados, e por mais que a gente pare para pensar e possa entender que podem vir diversas situações, né, que, enfim, pode acontecer, a gente também tem que ter em mente que por mais que tenha diversas opções, elas não vão acontecer todas de uma vez só ali no chatbot. No final das contas, esses comportamentos inesperados vão ter ali meio que um padrão de comportamento mesmo. Ou seja, a gente vai acabar identificando esse padrão e ver o que realmente está faltando, e a partir desse padrão a gente buscar soluções para que possa melhorar cada vez mais essa experiência. Aí eu trago 2 exemplos bem simples desse conceito assim, de caminho feliz, de comportamento inesperado. Então, digamos que nós temos ali um bot, né, um assistente digital de um banco que está utilizando o canal WhatsApp, ele apresenta, né, menus como opções ali de que ele pode fazer. E esse fluxo foi desenhado até pensando em algumas possibilidades como a pessoa pode acabar respondendo, né? Então, o ideal também, uma vez que a gente está no WhatsApp com opções numeradas, é esperar que a pessoa responda pelo número, dizendo qual é a opção que faz sentido para ela. Ou até mesmo, se a pessoa não responder pelo número, mas já foi mapeado também, que ela pode acabar falando, preciso de consultar meu saldo, que esse assunto também já está mapeado como uma das opções do menu, que vai continuar ali o fluxo, a experiência dele, sem prejudicar em nada. Essa é uma situação de um ótimo, assim, de um caminho, uma jornada ideal. Mas, infelizmente, sempre vão existir outras situações que vão acabar acontecendo, né? Então, pode ser também que tem usuários que acabem querendo responder por áudio, né? Ou ele pode responder por áudio, uma das opções que a gente está disponibilizando, ou ele pode acabar falando de alguma coisa que não tem nada a ver, fora do escopo, ou até mesmo algo dentro do escopo, mas que, enfim, não estava sendo preparado para receber um áudio, e entregar ali uma mensagem de exceção muito genérica, aquela famosa frase de não conseguir entender. Ou até mesmo se a pessoa expressou ali o que ela queria, né, em escrita, e por mais que o assunto em si pode ter sido um assunto que o bot ele tem ali o escopo para responder, e pode também não estar, por alguma razão não foi esperado que ele respondesse, que a pessoa falasse dessa forma, e acabou gerando também a mesma mensagem genérica de não conseguir entender. Então, essas situações que acontecem, que a cascata de validação, ela vem justamente para
melhorar um pouco essa experiência desses momentos, né? Enfim, tem outros motivos também em qual ela pode facilitar bastante. E aí, realmente, entram essas validações que nós estamos falando. Então, ou seja, como a gente pode pegar a mensagem da pessoa e tentar entender o que ela está mandando para a gente, né? Poder, assim, a gente realmente entregar uma tratativa muito mais de acordo com a forma como ela se comportou. Então, pode ser, aqui eu até coloco alguns tipos de validações, porque são várias, enfim, há diversas possibilidades de tipos de validações que podem depender do cenário que você está utilizando. Eu trouxe algumas principais, né, que por mais que pode mudar por contexto, algumas acho que são consideradas até meio que condições mínimas para você verificar. Que, por exemplo, ao cenário que as pessoas vão responder, mandando algum tipo de mídia, né? Seja imagem, seja áudio, vídeo. E a gente pode evitar de entregar aquela mensagem, pelo menos de erro ali, muito genérica. A gente pode tentar realmente, a partir de que a gente identifique esse tipo de mídia, entregar uma resposta muito mais inteligente para aquela pessoa. Além disso, há possibilidades de realmente cenários de pessoas acabarem respondendo ou enviando algum link, seja esse link se vai fazer sentido ou não. Então, acaba que, dependendo do cenário, há muito aqueles momentos em que os usuários mandam aqueles links de rede social, né? Eu vi isso aqui, enfim, só para espalhar. Ou então pode ter mesmo ser um link que faz sentido com o texto, mas não é aquele momento esperado, ou enfim, há diversas opções de cuidar disso. Enviar arquivos como PDF, planilha, e também, né, nós vai estar ali utilizando canais de mensageria, então as pessoas também utilizam forma de se expressar através de GIFs, emojis, stickers, que é uma forma que as pessoas se expressam com amigos, e alguns também acabam se expressando com os bots através desse cenário, né? Então, sempre bom, dependendo do quanto isso está acontecendo no seu bot, estar preparado para entender que você recebeu isso e como dar uma melhor tratativa para esses casos. Aqui. Outro tipo de validação que também uma validação importante, seria as validações por small talks, né? Para quem não conhece, small talks é como se fosse realmente conversas casuais, pequenas conversas, né? E elas são realmente situações que acontecem bastante, principalmente enfim, o serviço estar em uma interface conversacional, as pessoas, elas realmente vão ali, muitas delas, interagir de forma conversacional, e tá certo. Então, Small Talks, ela engloba algumas situações que considera numa conversa casual. Coloco aqui duas principais, né? Que é justamente de saudações. Então, é nada mais do que bom dias, boa tarde, boa noite, tudo bem, tudo bom, enfim, como as pessoas elas chegam ali no contato ainda expressando esse tipo de saudação, e muitas vezes acaba ocasionando em ter erro, e não seria a melhor tratativa, já que você já está no canal conversacional, ou até mesmo situações de sentimentos, né, de feedback, e entra muito ali e que a pessoa usuária pode estar realmente expressando frustração, tá expressando raiva através de ofensas, agradecimentos, elogios. Então, muitas vezes a jornada ali pode ter sido boa, em algum momento pode ter causado algum tipo de frustração, porque não era exatamente o que a pessoa esperava, e isso ocasionou alguns tipos de sentimentos que, enfim, a pessoa mandou ali no meio do fluxo algo para expressar. Então, essas são as duas categorias principais de small talks que é interessante identificar e dar a melhor tratativa sem, muitas vezes, ocasionar em mensagem de erro. E há outras também possibilidades, né? Uma vez que as possibilidades de validações numa cascata, ela vai depender, como eu já comentei, do como os usuários, as pessoas usuárias, elas estão se comportando no seu bot. Então, pode ser que seja necessário fazer ali uma validação para contar a quantidade de caracteres.
E isso é muito válido, principalmente para quem ali trabalha com inteligência artificial, que precisa fazer algumas validações, que eu também vou explicar um pouquinho mais para frente como seria essa forma, ou até mesmo detectar algumas palavras-chave na frase da pessoa. Então, pode ser que, por exemplo, tem aquele bot ali, né, de exemplo, que ele tem a opção também de entregar a fatura para a pessoa. E ele só tem esse caminho, não tem outros serviços que envolvem fatura, que precisa ter uma forma de meio que desambiguar. Então, se tem só esse caminho, então se a pessoa chega falando qualquer coisa que possa ter a palavra fatura, boleto, enfim, outras variações, o melhor jeito, às vezes, é já encaminhar direto para aquele assunto, se for o caso, né? Então, pode ser também a possibilidade de estar constando isso na própria cascata de validação. Mas existe também outras possibilidades de validação possíveis e nem tudo precisa também estar constando no mesmo bot, né? Então, isso também vai muito de cenário para cenário e esses tipos de validações, elas precisam, né, estar de acordo com as regras de negócio. Aí, um caso de uso para realmente tornar mais tangível do que eu estou falando. Então, digamos que no momento de curadoria, foi feita ali uma leitura de últimas conversas do mês, em que percebeu, né, também que houve um aumento de quantidade de mensagens que caíram ali no serviço cognitivo, né, provedor de inteligência artificial. E quando foi feita uma análise mais apurada, a gente notou que mais de 20% das situações eram situações que não daria mesmo, que a IA não respondeu mesmo e não faria sentido, mas são situações que poderiam ter sido evitadas de cair ali no provedor de inteligência artificial. Então foram nessas situações, por exemplo, textos muito longos, os textões, as pessoas chegaram ali no bot com um problema e esse problema acabou, enfim, ela se expressou falando em texto, né? Enfim, contando toda uma história. E para quem trabalha com interfaces conversacionais, com inteligência artificial, na verdade, sabe que os provedores eles têm um limite ali, né, de tamanho, do quão longo está aquele texto, porque acaba dificultando na detecção mesmo de intenções de entidades. Então, se for enviar textões mesmo, acaba realmente, por mais que o assunto ele esteja dentro do escopo que o bot pode responder, por ser um texto longo, ele tem muito menos chance de realmente conseguir responder. Aí, nesse caso de uso também, foi detectado, dentre esses 20%, que também está tendo um envio ali de PDFs. As pessoas estavam enviando comprovante de pagamento de alguma coisa, por alguma razão ocasionou esse comportamento, que acabou também, por uma razão, parando ali na IA com um formato estranho, que, enfim, não foi respondido. E, por outra razão, teve ali conversa casual. A conversa casual, os provedores de IA, eles têm, né, umas intenções pré-definidas justamente para essa parte que é chamado de chit-chat, de conversação, mas dependendo do cenário que você está, não necessariamente aquilo precisa ser respondido por uma IA. Então, como a gente solucionaria para tentar diminuir essas 20% de situações que estão começando a acontecer com frequência, utilizando uma cascata de validação? Aí realmente entra esse conceito de colocar uma cascata de validação com uma pré-etapa, né? Então, pode ser que a estrutura do bot seja, por alguma razão ali, seja realmente pegar o input do usuário e já enviar para o provedor retorna ali a intenção e encaminhado a pessoa para o fluxo correto. Mas tem cenários que pode ser que seja muito melhor ter uma cascata de validação para validar essas mensagens, ver o que a pessoa está mandando, entender o que ela está mandando, e após passar essas validações, se fizer sentido, realmente encaminhar para o provedor. Então, nesse nosso caso de uso, posso pegar as mensagens das pessoas, né, as pessoas mandando a mensagem no bot, e como eu estou com um problema do envio de arquivos, né, que está tendo essa frequência, eu posso primeiro entender o que a pessoa está mandando é realmente um texto, né? Então, eu vou fazer uma validação se é um tipo de arquivo, por exemplo, PDF. Se for, o melhor tratamento seria realmente retornar uma resposta um pouco mais inteligente e deixar claro que entendeu que a pessoa mandou esse arquivo, mas também
deixar claro que o bot não consegue entender nesse momento, a não ser que, enfim, utilize uma API para leitura de documento, mas nesse caso não acontece. Então, diz que não entendeu, nesse caso, mostra, né, que o bot entendeu, na verdade, o envio do arquivo, mas diz que não consegue ler e, ao mesmo tempo, tenta puxar o usuário para novamente voltar para essa jornada ideal, seja apresentando o menu novamente com as opções ou pedindo para ele se expressar mesmo em texto qual seria o problema. Mas digamos que nossa mensagem desse usuário passou por essa validação e viu que não é esse tipo de arquivo. Então, ele vai cair ali para contagem de caracteres, que é justamente aquela parte dos textos longos. Então, pode ser que a partir de tal valor de caracteres, a partir disso já seja considerado um texto longo, que o provedor vai ter um problema, começa a ter dificuldade de entender. Então, a partir dessa quantidade de caracteres, se for maior, que nesse exemplo eu coloquei 80, novamente entregar ali uma tratativa, né, dizendo que não consegue entender textos longos, e se a pessoa poderia resumir em algumas palavras-chave. Isso também é uma forma de educar a pessoa ali que está interagindo, navegando pelo bot. E por último, poderia verificar ali todas aquelas situações de small talks, né? Se a pessoa mandou uma mensagem apenas de bom dia ou ela mandou uma mensagem que pode estar acompanhada com algum conteúdo que seja relevante. Então, muitas vezes, a utilização de cascata de validação como uma etapa antes de mandar a mensagem para o provedor de inteligência artificial, ela facilita bastante justamente para a detecção dessas situações específicas e a melhor tratativa. E tudo isso, né, que eu falei, ficou muito em torno que o que, né, o que seria a cascata, e é justamente que é um conteúdo mais denso para deixar claro, dei os exemplos possíveis, e espero que tenha ficado, enfim, mais tangível esse conceito, mas por que mesmo utilizar a cascata no final das contas? Sei que vai ter essa etapa, pode ser uma etapa pré-IA que pode detectar, que vai ser uma forma também de entender esses inputs dos usuários e entregar uma resposta mais inteligente para alguns cenários, mas o que seria exatamente o motivo? Um dos motivos, uma vez que a cascata ela é planejada, né, ela é implementada, ela já pode ser planejada justamente para facilitar na coleta de dados, que seriam dados muito mais segmentados, né? Ou seja, a gente vai ter cada etapa da cascata que vai estar coletando os dados para o melhor entendimento do que a pessoa está enviando, e isso vai ajudar no acompanhamento de comportamento do usuário, da pessoa usuária, acompanhamento de métricas. Então, isso facilita bastante, porque muitas vezes a cascata vai servir como uma etapa para limpar as mensagens, porque vai que a pessoa mande cheio de emojis, um texto e mais emojis. Então, esses emojis ali é totalmente irrelevante para, enfim, para a inteligência artificial mesmo entender. Ela pode ser limpada para a gente não perder também a informação que tem lá, né? Que seria realmente o texto e entender se esse texto também vai fazer sentido para encaminhar para o provedor. Além disso, para quem trabalha ali com inteligência artificial, a gente sabe que os provedores eles cobram, né? Então, a maioria ali cobra por requisição, por mensagem. E se a gente consegue, imagina só, voltando para o nosso caso de uso, aqueles 20% lá que foram detectadas essas situações, se a gente pudesse evitar, porque teria uma cascata ali, seriam realmente menos 20% que no final do mês seria cobrado. Então, imagina só para um bot que tem um grande volume mensal, né, que, enfim, de situações que caem na NLP, que cada mensagem acaba sendo cobrada, e tem situações que são totalmente relevantes, que não precisam parar para IA, porque a gente já sabe que, enfim, não vai ser assertiva. Então, a cascata ela também serve muito, tem uma vantagem de trazer essa economia, até mesmo financeira, no caso de cobrança de provedores de inteligência artificial. E assim a gente consegue também aproveitar melhor esses serviços cognitivos. A gente está levando para ele situações que têm mais chance de realmente ser algo que vai ser detectado as suas intenções, as suas entidades.
Mas como implementar essa cascata, né? Então, todas essas situações, ela vem muito do planejamento, das pessoas ali que estão próximas das pessoas usuárias, que estão entendendo o seu comportamento, ou seja, muitas vezes a pessoa que está responsável pela curadoria, e junto desse planejamento, junto de realmente compreender o comportamento, e até abro um parênteses aqui, porque não necessariamente você precisa ter o bot em produção para entender se vai precisar de uma cascata. Pode ser que você pode criar uma cascata simples inicial para detectar algumas situações, validar, e de acordo com o tempo, né, entendendo como é que sua pessoa usuária está se comportando e fazendo ajustes para tornar cada vez mais robusto e melhorando, enfim, evoluindo. Então, esse planejamento ele vem junto com a pessoa que está responsável pela curadoria, para entendimento, mas também muito próximo do alinhamento entre os UX, né, que penso ali na experiência do usuário também e dos desenvolvedores, porque eles conhecem toda a viabilidade técnica, já que eles que vão estar ali realmente implementando. Então, é muito importante ter esse alinhamento entre essas especialidades, além também para a pessoa que está ali responsável de curadoria ter um conhecimento de algumas ferramentas ou para entender, até para pensar em alguns tipos de soluções que seriam possíveis utilizando a cascata de validação. Então, até passo aqui rapidinho mesmo, só para dar um overview. Então, no exemplo que eu dei ali de palavras-chave, né, que poderia ser uma solução, e, por exemplo, se o meu bot ele tem apenas um caminho para fatura, em vez de eu precisar enviar essa mensagem do usuário direto para o provedor, que vai ter lá a intenção e vai entender, mas poderia ser algo facilmente detectado, né, na cascata, em vez de mandar para o provedor, através de ferramentas como o regex, né? Para quem não conhece, são expressões regulares, ele detecta, né? A partir de script, ele detecta padrão mesmo no texto, e a partir desse padrão, uma vez que é identificado, ele poderia, enfim, encaminhar para o fluxo correto, ou até a utilização de APIs de fuzzy matching, que é uma API que é um pouco parecida com o objetivo do regex, mas ele vem com esse objetivo, mas, enfim, trabalha com uma tecnologia para similaridade de texto. Tem APIs para, quem sabe, uma criação de uma API de Smalltalks, que pode ser nada mais do que uma planilha de regex também de várias situações possíveis. Ou até utilizar de ferramentas que tem disponível de API, se for o caso, se for interessante para o contexto, entender qual é o áudio da pessoa e, a partir daí, entender o que ela, enfim, for transcrito, né, ali, a voz para o texto, e a partir daí entender se vai fazer sentido responder ou não, enfim. Então, há diversas possibilidades, diversas ferramentas para utilizar. Então, a cascata de validação, espero que vocês tenham gostado, né? Para quem não conhecia, talvez esse termo, ou já faz uso, ou quem realmente ainda não tinha esse conhecimento da ferramenta. E espero que tenham gostado do conteúdo. Eu vou estar ali na salinha do Q&A. Boa noite.